lá, né? Então isso aí é circunstancial. Vocês há pouco estavam lá também frequentando a Série B, tanto quanto nós estamos agora. E, como disse o Vladimir, vamos sair. E sairíamos independentemente da vinda do Renato ou não. Eu acho que a vinda do Renato tem mais um caráter político do que propriamente técnico, né? Eu não acredito que vá mudar grande coisa. O problema do Grêmio é muito anterior a isso, né? O problema do Grêmio passa por, já vem de anos, né? Sucessivas, e a gente tem falado, já vim aqui diversas vezes falar sobre isso. O Grêmio contratou ao longo dos últimos anos, teve que praticamente 100% de erros nas suas contratações, né? E aí fica muito difícil, contratações caras, né? Que fazem com que o Grêmio tenha hoje uma folha, eu não sei se é verdade ou não, mas falam aí em 12 milhões. Pô, 12 milhões para esse plantel ridículo que o Grêmio tem seria um absurdo. Mas vamos lá, se fosse ser que sejam 10 milhões, continua sendo um absurdo, né? Então eu acho que muito passa por aí, pelas más contratações, pelos erros de avaliação que o Grêmio teve, não agora, mas ao longo dos anos. Eu me recordo que no ano passado dizia-se que o Filipão estava velho e ultrapassado, né? Esse mesmo que está agora na final da Libertadores da América. É que não adianta, o Grêmio tinha, a direção do Grêmio pensava que tinha plantel e não tinha. O plantel era muito ruim, era velho, ultrapassado e sem coesão, porque isso me parece que está evidenciado agora, né? Por tudo que se sabe aí que aconteceu no vestiário do Grêmio nas últimas semanas, né? E que culminaram com a queda do Roger. Sabe-se que é um vestiário doente, né? Um vestiário que não tem unidade e que não tem sequer não leva sequer uma postura digna em campo, como aconteceu lá em Criciúma, né? Então achei que tudo bem, caiu o Roger porque, enfim, não criaram as condições administrativas, políticas, enfim, para que ele pudesse comandar ou concluir o seu trabalho, né? Quando você começa, e eu observo alguns detalhes, né? Quando você tem dirigente, né, que vai em cabine de imprensa cornetear o treinador, e isso eu estava escutando as diversas rádios, né, na transmissão de Criciúma e Grêmio. Eu vi que, não sei quem, porque não foi revelada a fonte, mas um dirigente entrou numa cabine de uma emissora para detonar o treinador e a direção que estava lá, tentando dar o seu melhor. Quando você tem esse tipo de ambiente, você não vai longe, né? E o Grêmio vai subir, eu concordo com o Vladimir, porque também os seus oponentes são muito fracos, né? E o Roger, bem ou mal, conseguiu fazer o que ele tirou o que podia, né? Eu gosto do Roger, acho um excelente profissional, tirou o que podia desse plantel doente que o Grêmio tem, em vários sentidos, tanto doente tecnicamente, porque ele é muito fraco, mas doente também do ponto de vista do ambiente que a gente observa, né? E não é preciso estar lá dentro para perceber isso, né? Esses disques, essas declarações e essas informações que a gente vai pescando, né? Ninguém me disse isso, eu escutei numa rádio, né? Não é fofoca de bastidor, até porque eu não frequento mais o Grêmio, não tenho mais bastidor que possa me passar qualquer tipo de informação. É apenas um pouco de experiência dos 35 anos quase que eu passei dentro do Grêmio, que me indica isso, né? Então é lamentável que o Grêmio chegue no final de 2022 nessa situação precária. O Renato, o que vai fazer o Renato em 10 jogos? Vai animar o vestiário. Não tem muito o que fazer. Em 10 jogos com a temporada já praticamente encerrando, ele vai tentar seguir o que o Roger estava fazendo, ajustar alguma coisa, talvez que ele consiga, mas também não dá para cobrar muito do Renato, a não ser tentar arrumar isso que eu estava falando, né? De procurar dar um pouco mais de harmonia e ânimo para o vestiário, né? E impor um pouco de respeito, porque
não tendo o presidente designado um vice de futebol, nem um diretor de futebol, me parece que o Renato volta para reassumir as funções que ele exerceu nos últimos anos do Grêmio. Ou seja, treinador, preparador físico, massagista, enfim, todas as funções do vestiário, roupeiro, diretor de futebol remunerado, vice-presidente de futebol e talvez até de presidentes do Grêmio. Não? E bom, que assim seja, né? Porque eu acho que a primeira coisa realmente que ele tem que fazer, e talvez a única que ele consiga fazer, é reorganizar o vestiário do Grêmio. Né? E fazendo isso já terá dado um bom passo. Né? Eu também concordo com o Vladimir, acho que nós estamos aí com a classificação encaminhada, não dá para vacilar, evidentemente, mas acho que o Renato sanando essas questões mais de ordem disciplinar, não é? E anímicas, e fechando, botando um ferrolho ali na porta do vestiário do Grêmio. E eu acho que a gente vai, né? Vai encaminhar aí uma classificação, aí segundo, terceiro e quarto, ou terceiro, entre terceiro e quarto que seja, não importa. Para nós é suficiente estar na primeira divisão o ano que vem, e aí sim, claro, o novo presidente, esse terá de fazer uma reforma profunda no futebol, no plantel, na reconstituição de comissão técnica, né, na reorganização de tudo lá dentro, né? E não será uma tarefa difícil, porque tem vários contratos que se prolongam, você vai precisar antecipar rescisões, gastar bastante, né? E o dinheiro está curto, é complicado, realmente será uma tarefa dura. Não acompanho o processo político do Grêmio, a não ser de fora, né? Esses dois nomes que já declararam são bons nomes, tanto o Odorico Roman quanto o Alberto Guerra. Eu, particularmente, já vou declarar aqui, vou votar no Alberto Guerra por uma questão pessoal minha. É um amigo meu, trabalhou comigo, começou comigo lá no Grêmio como estagiário, na época que eu era vice-presidente jurídico, mas por essa razão, então, de uma questão pessoal, de lealdade pessoal e amizade pessoal, ele terá o meu voto para presidente. Agora, eu reconheço também que o Odorico é um bom nome, e independente se vier outro nome da direção, eu particularmente acho que deveria haver uma reforma, né? Então é bom que seja um nome que não, no meu modo de ver, que não seja ligado à atual direção, para não repetir os mesmos, não cair na tentação de repetir os mesmos erros, né? Eu acho que é o momento, essa direção já está aí há 8 anos, né, essa gestão. É o momento de mudar, né? O Grêmio precisa fazer essa mudança, e uma mudança terá de ser feita, uma mudança de impacto, não é? Talvez a questão administrativa eu não acompanho, mas pode ser que esteja até equacionado do ponto de vista do equilíbrio financeiro. Eu tenho minhas dúvidas. O Grêmio se arrecadou muito com venda dos jogadores, gastou muito e gastou mal, não é? E agora não tem nenhum craque para vender, não é? Então vai contar com uma melhora dos ganhos da televisão, não é? Isso deve ocorrer, porque o Grêmio teve uma redução significativa em função de ter caído para a segunda divisão, ter sido rebaixado, volta a ter um recurso superior de direitos de imagem, direitos de televisionamento, mas é complicado você ter que fazer um time para disputar a Série A. Eu acho que para disputar as ganhas, né, vamos dizer, usar esse termo, no primeiro ano da futura gestão, vai ser difícil, né, porque construir um plantel, refazer uma estrutura de time custa tempo, leva tempo, né? Enfim, às vezes também a gente se surpreende, e eu estou torcendo para que aquele que assumir o Grêmio consiga fazer um trabalho de recuperação da parte futebolística, que é o que importa para mim, que sou torcedor, né? Eu quero ver o Grêmio ganhar. Eu chego a ficar irritado quando eu vejo outros times aí jogando bem, irrito, não pelo outro time, mas o Grêmio podia, com o que gastou, podia estar pelo menos fazendo frente um pouco a esses grandes clubes brasileiros que estão aí
na ponta, né? E não foi o que aconteceu. Eu não deixo de lembrar que em 2021 nós éramos a quarta folha do Brasil, gastando só um pouco menos que o Atlético Mineiro, que foi campeão, e nós fomos rebaixados e nunca saímos da linha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, um fracasso rotundo, um fracasso absoluto. E veio o ano seguinte e o diretor remunerado, não sei se saiu agora nessa leva aí ou não, continuou, quer dizer... Não. Não saiu. Não. Ah, bom, aí querem me quebrar. Não tem. O cara que é encarregado de contratar, leva o time para a segunda divisão, contrata desse modo como me contratar, continua lá, mas pelo amor de Deus, cara, vocês estão loucos, me desculpa, mas estão loucos. Não adianta sair o Denis, o Serginho, o Vasco, que são dois abnegados. Aliás, eu vou cumprimentar o Denis pela postura digna que ele teve no episódio da rescisão do Roger, que, segundo eu entendi da entrevista que ele deu, teria sido demitido por uma notícia de portal de internet, quer dizer, um desrespeito, uma falta de consideração absoluta com um profissional, com qualquer profissional, muito mais, moralmente, falando do Roger, que é um cara que tem história no Grêmio, tem a história que tem no Grêmio, né? E o Denis impediu isso, e acho que agiu de uma forma digna, né? Indo lá como deve ser feito, né? Como qualquer homem decente faz, olhando olho no olho e rescindindo o contrato do Roger. Então, agora, não é o diretor voluntarioso, aquele político que está lá para dar, vamos dizer assim, a diretriz geral. Quem tem que contratar, quem tem que saber onde está o jogador, é o diretor remunerado. Para isso ele ganha. Pô. E agora você me dá essa notícia de que o diretor remunerado, que rebaixou o Grêmio, né, que contratou esse plantel que está aí, segue lá. É inacreditável isso. Mas vamos lá. Tomara que para o ano que vem a gente possa ter uma direção que mude tudo isso que está aí e possa colocar o Grêmio nos trilhos novamente, de grande clube que é, né, e fadado às grandes conquistas, como é o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Deixa eu aproveitar para mudar.